fazer maldade com as outras pessoas, né? Talvez foi um teste, né? De Deus também. Tipo, no dia do casamento, eu falei, eu quero pagar o aluguel das roupas. Aí a moça, mas você já não pagou? Eu falei, não. Ela falou, aqui, mas sempre o pessoal paga antes antes do casamento, né? Paga tipo, metade quando combina, e depois só a outra metade que paga no dia do casamento. E aí no dia do casamento eu fui pra pagar tudo. Aí ela, tipo, ficou assim, sem palavras, né? E, gente, seria desonesto da minha parte ela fazer isso, né? Também. Se fosse comigo, né? Eu ficaria muito grata com o ato de uma pessoa agir com honestidade, né? Então a gente também tem que agir com honestidade com as pessoas, né? E foi isso, gente. Foi muito bom. Meu casamento, muitas pessoas foram. Alguns não deram pra ir, porque era na sexta-feira, era dia comum de trabalho. Então, algumas pessoas puderam ir, outras não puderam. E eu acho que isso é normal, né? Sobrou muita comida, porque eu tava com muito medo de faltar, né? Deu tudo certo. Graças a Deus por isso. E, gente, acabei de lembrar de mais uma coisa que foi bem polêmica, bem complicada na preparação. Quando faltava 3 dias pro casamento, eu fui no clube pra ver como que tava. Tava grama alta, tava uma sujeira, cadeira suja e ambiente sujo. E aí eu falei com o moço, né, que é o cara que cuida lá. Falei assim, moço, eu que vou casar aqui na sexta e tá nessa situação o clube, eu vim aqui pra te ajudar a limpar, porque eu preciso do clube limpo amanhã, pro pessoal começar a ornamentar e trazer as coisas. Aí ele falou, eu ia limpar amanhã ainda, não sei o que. Falei, não, você tem que limpar e cuidar, principalmente do campo, porque a grama tava toda à altura. Isso é antes. Aí, beleza, comecei a limpar. Eu sendo a noiva, né? Mas com ansiedade e tudo pra ver as coisas prontas, eu fui ajudar e fui começar a limpar. A minha intenção era ajudar a limpar. No fim, eu limpei sozinha. Porque o homem encheu o salão de água, ele tava com a torneira, encheu lá, alagou, que eu demorei horas e horas pra tirar. E ele simplesmente foi cuidar, tipo, de um bar que tem lá, sabe? E nisso, eu fui no banheiro, eu fui na cozinha e eu vi coisas que na hora que eu combinei com o moço, eu não tinha feito visita antes, né, no clube, eu imaginei pelo que eu já tinha ido lá outras vezes em casamento. E eu vi muitas coisas que estavam precisando melhorar, sabe? Por exemplo, tinha, tanto no banheiro feminino quanto no masculino, tinha vasos que não davam mais descarga ou que vazavam água. Tipo, as portas com... Tipo quebrada a porta, né? Eu vi casa de aranha e por aí vai. E aí, então eu ficava assim, meu Deus do céu, se eu for fazer tudo, ele ganhou uma boa faxina de graça. Aí a cozinha já tava bem tarde, eu falei, moço, pelo amor de Deus, você limpa pelo menos a cozinha, porque eu tô indo embora. Aí ele falou, beleza, eu limpo. Quando foi o dia do casamento, minha sogra disse que a cozinha tava uma sujeira, que eles tiveram que limpar antes de começar a fazer as comidas, sabe? Porque eles fizeram lá no clube mesmo. Eles chamaram, né, umas pessoas que sabem cozinhar e tal, contrataram as mulheres e elas cozinharam no clube. Então eles tiveram que limpar a cozinha antes de cozinhar. Ele ganhou uma faxinona de graça, né? Eu acho que pelo tanto de evento que tem naquele lugar, eles deviam fazer uma manutenção naquele lugar, né?
É o mínimo. E depois a gente veio, casou, tal, bonitinho. Graças a Deus, né? O pessoal chegou no horário. Todo mundo teve que esperar o sol entrar um pouco. Mas mesmo assim o sol ainda estava lá, firme e forte. E a gente casou. Mas graças a Deus foi no horário bom, sabe? Que deu pra gente ficar ali no ambiente. Depois a gente foi, né? Acabou, já tava escurecendo. Aí a gente tirou as cadeiras lá do campo e colocou lá no pátio, né? Onde que era o casamento. Minha família foi, graças a Deus. Foi muito bom, sabe? Eu fiquei muito feliz, eu ficava rindo o tempo todo. A parte complicada era conseguir tirar foto. Eu e meu esposo junto com as pessoas, porque meu esposo só ficava andando, e eu falava, amor, vem cá, a gente tem que receber os presentes, a gente tem que tirar foto aqui com o pessoal, e não, ele ficava andando. Mesma hora que eu chamava ele, que ele vinha, ele já sumia de novo. Aí a maioria das fotos que foram tiradas assim, com os convidados, foi só comigo, porque ele não ficava quieto. E é isso, sabe? É isso. Infelizmente foi meu irmão que não pôde estar no dia do casamento. Aí a gente fez uma chamada de vídeo. Ele tinha entrado há poucos dias numa empresa, né? Que era o desejo de todo mundo da família que ele pudesse arrumar um emprego bacana. E ele tinha entrado, tinha poucos dias ele estava fora, né? Só tinha 12 dias, se eu não me engano, sabe? Mas é isso, gente. Eu acho que o mais importante de tudo é você estar certo perante Deus, sabe? Pela sua crença, pelo que você aprendeu, você tem que casar, estar certo perante a lei e perante Deus também, sabe? Então, eu acho que o casamento em si é o principal, né? Se você vai fazer festa, se você vai fazer só no civil, eu acho que tudo é válido, sabe? O importante é você estar tranquilo, com consciência limpa, que você está fazendo certo naquilo que você crê, né? Então é isso, sabe, gente? Eu acho, né, que eu fiz o melhor que eu pude, né, nas condições que eu tive. Mas se fosse para mim aconselhar alguém, né, eu aconselharia a pessoa escolher um lugar, né, um lugar bonito, um lugar que agradasse. Se o lugar não fosse muito bonito, não for muito bonito, que faça uma ornamentação para estar tendo um lugar para tirar as fotos e tudo mais. E faça ali uma recepção. E se você quiser entrar de noiva, você casa no civil de noiva e entra na recepção de noiva. Entendeu? Para não precisar gastar tanto naquela cerimônia, nas entradas, nas roupas, assim, sabe? Eu acho que sai um pouquinho mais em conta, sabe? Você não vai se cobrar tanto de tem que estar tudo perfeito. Talvez isso que eu acho que dava para ter economizado, enxugado mais ainda, se eu tivesse feito dessa forma. Eu amei do jeito que eu fiz, né? Graças a Deus que eu fiz daquela forma. Eu me realizei da forma que eu fiz. Porém, se fosse para mim aconselhar uma pessoa que tivesse o mesmo orçamento que eu tinha, eu aconselho fazer apenas uma recepção, né? Ou fazer ali a recepção, a entrada no mesmo lugar do casamento. Porque se você faz a entrada em um lugar e faz a recepção no outro, por mais que seja no mesmo clube, vai ser duas ornamentações que você vai ter. Você tá entendendo? A ornamentação do local da janta e a ornamentação que vai ser a entrada da noiva. Então, se você fazer a entrada no mesmo lugar onde vai ter o jantar, já também consegue enxugar um pouquinho. E é isso, né, gente? Eu acho que cada noiva sonha de uma forma diferente, né? Cada um carrega um sonho. Cada um
tem aquilo que imagina, né? Tem pessoas que não faz questão de fazer entrada, não faz questão de vestir de noiva. E tudo é válido, né? Tudo é importante e tudo é bacana, né? Sempre vai existir pessoas de toda forma no mundo. E essa é a forma que eu fiz para conseguir fazer um casamento com um orçamento de aproximadamente 5 mil reais. E é isso. Um grande beijo. Se eu conseguir, depois eu faço vídeos dando dicas, né, de como conseguir fazer uma ornamentação gastando pouco. E se você tiver mais tempo para organizar, igual a gente organizou praticamente em 2, 3 meses, porque a gente casou, noivou e aí começou a planejar o casamento assim. Então, se você tiver mais tempo, talvez você consiga fazer as lembrancinhas, alguma coisa mais manual, uma coisa que você mesmo fez. Eu fiz algumas lembrancinhas para dar para os convidados em geral. Mas foram 25, se eu não me engano, 28. E eram umas 100 famílias, né, que estavam lá. Antes eram 100 convidados, depois a gente aumentou um pouquinho. Vamos supor que tinha umas... Não, 100 eu acho que também não era, sabe? Acho que era menos. Mas vamos supor que deu mais ou menos pra... Se deu pra cada família, deu mais ou menos pra metade. E é isso. Se você tiver mais tempo, você consegue fazer mais coisas manuais. Mas você consegue fazer seus convites, você consegue fazer as lembrancinhas. Se você começar a planejar e começar a pôr a mão na massa, você consegue fazer muita coisa, você por você mesmo. Talvez a mesa de doces você consegue fazer, sabe? Você compra na internet os suportes para colocar os doces, você compra na internet os jarros, gente, sai muito mais barato do que você alugar. Se você for alugar, como eu aluguei, é praticamente o mesmo preço. E você comprando na internet, aquilo é seu para sempre. Então, toda vez que tiver um evento, uma festa, até sua própria casa pode ser ornamentada com aqueles jarros que você comprou para ornamentar a sua mesa. Entendeu? Então, doces, você pode aprender a fazer trufas e fazer suas próprias trufas. Dava para fazer mais coisas manuais se eu tivesse me planejado com mais tempo. Fica essa dica, fica esse meu depoimento de como foi a minha organização. Espero que vocês tenham ficado aqui até o final, espero ter dado criatividade e luz ajudando, né, na sua organização também. E é isso, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Não esqueçam de deixar aí o seu joinha, de curtir e dar aquele incentivo aqui pra mim, que tô começando aqui nessa plataforma também. Me apoia aí, gente, e né, dando dica para outro e assim sucessivamente, né? Segue, acompanha, que eu vou estar trazendo mais depoimentos de coisas que eu já vivi, já experimentei, e isso é algo muito necessário. Um grande beijo, abraço, fiquem todos com Deus.